refletindo sobre a nossa vida na presença de Deus, como é a nossa vida, e se nós realmente nos importamos conosco. E eu não estou falando dessa carne, do corpo, dos desejos, das emoções, eu estou falando da alma negligenciada. E agora, como vocês todas sabem, que o Senhor levou o meu pai, e isso foi muito forte para refletir verdadeiramente sobre o que é que nós estamos fazendo com a nossa alma e de que forma estamos lidando e tratando e cuidando da nossa alma. Veio assim muito forte que essa aula que estava preparada já há algum tempo e que eu ainda não tinha falado sobre isso com vocês. É claro que o tempo todo nós estamos aqui conversando e nós estamos falando sobre a busca da santidade, a busca das virtudes, que nós precisamos verdadeiramente caminhar em uma conduta que um dia a gente precisa chegar lá. E é dessa forma que nós vamos conseguir entrar lá. Porque aqui é só passagem. Nós estamos nesse mundo e vivendo nesse mundo. Precisamos sim cuidar do nosso corpo, já falei com vocês sobre isso, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas como está a nossa alma? Como é que está a nossa alma? Como eu falei, mimamos o nosso corpo, satisfazemos os nossos desejos, protegemos as nossas emoções, mas negligenciamos a nossa alma. E hoje eu quero falar sobre isso um pouquinho com vocês. Bom, então, a nossa alma, ela é como se fosse um jardim. Se nós alimentamos com luz, com água pura, ela floresce, mas se a gente encher de veneno, ela vai se deteriorar. Ela vai enfraquecer e ela vai morrer. Se importar conosco, quando eu pergunto assim, será que realmente nós estamos prestando atenção na nossa alma? Se importando conosco aqui neste mundo? Você se importa consigo mesmo? O que significa isso? Significa buscar aquilo que é eterno, não apenas o prazer e o conforto momentâneo. Significa eu dizer não ao que me enfraquece e sim ao que me fortalece. Se a gente se importa tanto com o nosso corpo, por que a gente alimenta a nossa alma com venenos? Nós nos importamos tanto, nós queremos nos apresentar bonitas, elegantes, com um físico bonito. Bem, não é assim? Cabelo arrumado, a testa, a pele, tudo bonito. Mas por que nós envenenamos a nossa alma? E como é que a gente envenena a nossa alma? Envenenamos com palavras, com pensamentos negativos, lamentações, murmurações, lamúrias, reclamações, pessimismo, vai intoxicando a nossa mente. Os entretenimentos tóxicos, o que a gente assiste, o que a gente ouve, está alimentando, fortalecendo a minha alma ou está enfraquecendo a minha alma? Muitas músicas, muitos filmes, muitos conteúdos que trazem mensagens que distorcem os valores e normalizam o pecado. E às vezes é de uma forma tão inconsciente que você não está nem prestando atenção no que você está ouvindo, que você está vendo, que você está assistindo. E às vezes é até aquele pecado que a gente repete e justifica. Não é tão grave assim. Todo mundo faz, isso hoje é normal. Nós estamos em 2025. Cada concessão que fazemos vai enfraquecendo a resistência do mal. Ou seja, nós vamos permitindo que o mal entra, envenenando a nossa alma. Então a pergunta é, o que é que você tem permitido entrar na sua mente e no seu coração? Isso te aproxima ou isso te afasta de Deus? Você tem se importado com a sua dignidade? Se você se importa tanto com a sua dignidade, por que você permite que as suas ações manchem a sua dignidade? Tememos a dor, não é? Evitamos o sacrifício o tempo todo. Nós queremos o conforto. Nós não queremos nada doloroso, nada desconfortável, nada ruim. Mas nós negligenciamos a nossa consciência. E a nossa consciência grita, mas ela está cauterizada. Então, o que você está fazendo? Se protegendo ou se condenando? O que a gente precisa compreender é que nossa dignidade vem do alto. Nossa dignidade vem de Deus. Nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas muitas vezes nós pisamos na nossa própria honra e no nosso valor. Como assim? Porque se importar com você mesma, nos importar conosco, é não seguir os nossos impulsos e os nossos desejos, mas seguir alinhada com a perfeita vontade de Deus, com a verdade, mesmo que essa verdade doa. Como é que nós pisamos na nossa honra? Quando nós nos tornamos escravos dos nossos impulsos.
E quais são os nossos impulsos? Explosões de raiva, falta de domínio próprio, falta de diligência. Tudo isso fazem com que nós nos comportamos, como animais e não como filhos de Deus. E os vícios? Tantos vícios, padrões comportamentais, gula, preguiça, luxúria, soberba, álcool, drogas, entre outras coisas, pornografia. Somos controlados pela nossa carne e não pelo Espírito de Deus. Então, se hoje você tivesse que prestar conta diante de Deus da sua alma, quem estaria diante dele? Essa é uma pergunta já de início nessa live. Se hoje você tivesse que prestar conta diante de Deus, como estaria a sua alma? Nós sabemos que a vida é um sopro. O tempo passa. E um dia chegará o momento de encarar o juízo. Quem realmente estará diante de Deus? O verdadeiro você? A sua essência? A sua alma pura? Pura não significa que você não vai errar, mas aquela que verdadeiramente está de acordo com a vontade, perfeita vontade de Deus, buscando a santidade? Ou uma persona que você construiu? Porque a nossa vida é como um livro. Cada página do nosso livro contém os nossos atos e as nossas atitudes, a nossa biografia, suas palavras, seus pensamentos mais íntimos, suas ações. E esse livro será aberto diante do Senhor. O que ele dirá? A morte, meus amores, é um espelho que nos mostra quem realmente somos. Lá não vai haver desculpas, não vai haver máscaras e não haverá segunda chance. Então, você é uma verdade diante de Deus ou é uma mentira para você mesma? Porque a falsidade é um dos maiores enganos do homem moderno, da mulher da atualidade. Vive-se para criar uma imagem, para agradar, para ser aceito. Aquilo que eu falei no início, cuida-se muito do exterior, mas o interior permanece vazio, distanciado. Então, quem você é quando ninguém está olhando? Quando a sua consciência, quando você está sozinho com a sua consciência, sozinha com a sua consciência. A paz, a inquietação, isso é um chamado sobre nós, a verdade sobre nós mesmos. Nós vivemos imersos em um mundo de pressa, de distração. Nossos dias são preenchidos com preocupações, com trabalho, são preenchidos sobre tudo, sobre o dinheiro, os relacionamentos, a saúde, os filhos, a correria do dia a dia, a busca dos objetivos, de estabilidade, de reconhecimento. Mas em meio a tantas demandas, quantas de nós paramos realmente para olhar para si mesmo? Quantas pessoas, quantos com sinceridade se perguntam, como está a minha alma? É claro que a gente precisa trabalhar. E o problema não é a busca pelos bens e pelas responsabilidades deste mundo, mas é quando isso se torna nossa única realidade. É quando a gente distorce os amores, quando a gente faz aquilo que é secundário se tornar primário. Nos deixamos guiar por amores errados, por desejos passageiros. Ignoramos o único amor que verdadeiramente importa, o amor que vem do alto, aquele que nos eleva e aquele que nos transforma. Então, olhar para dentro exige coragem e não é um exercício teórico, é uma investigação profunda, uma disposição sincera de encarar o que está oculto. E é essa resposta que você fará para você mesma. Como está a minha alma? É que vai determinar o rumo da eternidade, da nossa eternidade. Porque a nossa vida aqui é curta. O tempo nos escapa como areia entre os dedos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora em que deixaremos este mundo. Mas uma coisa nós sabemos. Um dia nós vamos nos apresentar diante do tribunal divino. Então, o que levaremos diante dele? Está escrito assim na palavra. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E essa é uma pergunta que deveria ecoar dentro de cada um de nós. Se a minha vida terminasse hoje, o que eu teria para oferecer para Deus? Minhas conquistas materiais? Elas não vão atravessar a fronteira da eternidade. Minhas boas intenções? Elas são insuficientes se a gente não tem ação. Minha justificativa? Deus vê além das desculpas. Então a verdade inescapável é esta. Somente nossas obras, nossa fidelidade à vontade de Deus terão peso na eternidade. Quantas desculpas nós fabricamos, nós inventamos para evitar o confronto com a verdade? Quantas vezes transferimos a responsabilidade, a nossa responsabilidade para os outros, para a circunstância, para o tempo,
para qualquer coisa, exceto para nós mesmos. Culpamos tudo: o trânsito, o trabalho, o chefe, a família, o marido, os filhos. Culpamos tudo. Culpamos a vida, o destino, até Deus. Mas Deus, Ele enxerga por completo. Não há brecha para esconder de Deus. Nós não podemos esconder a nossa hipocrisia na presença de Deus. Diante dele, somos como um cristal transparente. Cada intenção, cada pensamento, cada omissão está exposta diante de Deus. Como eu falei, você está escrevendo no seu livro. O coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? E a verdade é, a maioria das pessoas tem medo de olhar para dentro, medo de confrontar a própria realidade, medo de perceber o quanto precisa mudar, o quanto está vivendo somente nessa superfície, nessa carnalidade, nessa vontade, nesses desejos, nesse ego, nesse sentimento. E esse medo leva a uma coisa muito ruim, que é o autoengano. E quando você está no autoengano, você está fugindo da verdade. E o autoengano é uma armadilha muito perigosa. Ele nos faz acreditar que nós estamos muito bem, quando na realidade nós estamos distante de Deus. Ele nos dá uma sensação de uma falsa paz, de um falso conforto. É como se você tivesse anestesiado espiritualmente. E sabe como que isso se manifesta? No que eu falei lá no início, naquilo que você envenena a sua alma, na vitimização, na lamúria, na reclamação. Você sempre está terceirizando a sua culpa. Tudo é responsabilidade do outro, do marido, da esposa, dos filhos, do chefe, do trânsito, do destino, até de Deus. Mas você nunca assume a responsabilidade para você, a sua realidade, e fala: eu preciso olhar para mim, eu preciso me colocar eu diante de mim mesma e perguntar para mim: epa, como é que você está? Você verdadeiramente está de acordo com a palavra de Deus? Você está refletindo o que é de Cristo? Ou você está distante de tudo isso? Você está anestesiado pelo seu medo, pelas suas dores, pelas suas razões, pela sua soberba, pela sua hipocrisia? Porque o hipócrita, ele consegue olhar muito bem o erro do outro. E tudo que se refere ao outro, ele vê, enxerga e sabe se é justo e bom, se é bonito ou feio, se é falso ou verdadeiro. Mas quando ele olha para si, ele não consegue ver, porque ele é cego em relação a si mesmo. Então, ele tem aquela falsa espiritualidade, achando que eu estou muito bem diante de Deus porque eu vou à igreja, eu oro, eu canto, eu sinto a presença de Deus. Será que você sente verdadeiramente a presença de Deus? Ou isso é emoção da sua carne? Porque nós só sabemos se verdadeiramente estamos sentindo a presença de Deus quando isso está reverberado em ações. Quando a nossa ação, quando a nossa atitude condiz com nossas palavras. Somente assim nós podemos dizer que verdadeiramente nós sentimos a presença de Deus. Então, nessa busca por distrações, esse entretenimento vazio, essa compulsão por aquilo que é terreno, por aquilo que é material, por séries intermináveis, rede social, perdendo tempo com tantas distrações, com tantos amores errados, encontros sem propósitos, festas sem propósitos, tudo para evitar esse confronto com o próprio vazio. Porque nós sentimos esse grande vazio porque nós estamos faltando dentro de nós aquilo que é essencial, que é o amor primário, que é Cristo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aí um mundo cheio de pessoas frustradas, fingindo estar bem, se mostrando muito bonito na rede social, no Instagram, no Facebook, ou mesmo na comunidade onde ele está inserido, tentando preencher o coração com superficialidades, e dentro continua vazio, e no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, é um caos, hipocrisia pura. O que eu mostro, o que eu falo não condiz com quem sou, com as minhas atitudes e como eu acho, porque o nosso primeiro testemunho começa dentro do nosso lar, da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com aqueles que estão próximos. Então você já parou para pensar e para perguntar para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, para aqueles que convivem com você, como eu sou, como vocês me veem? Hoje, verdadeiramente, se o Senhor vier e pedir a minha alma, como é que você acha que serei? Eu estarei na eternidade como eu sou? Faça isso, é uma tarefa para você, é um desafio. Pergunta quem você é, como é que eles te enxergam. Então, quando foi a última vez que você olhou para dentro e confrontou as suas falhas? Quando foi a última vez que você fez um exame sincero, eu estou dizendo sincero, de consciência? Ou você está ocupado demais para refletir sobre a sua alma? Como é esse exame sincero de consciência? Vamos começar pelo básico.
pelo simples, pelo ordinário que eu falo sempre com vocês. Quem é você dentro do seu lar? Se hoje a sua esposa tivesse que olhar para você, o seu marido tivesse que olhar para você, o seu filho olhar para você, o que ela diria de você? O que eles diriam de você? Então você está construindo a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Aqueles que ouvem essas palavras e não as põem em prática é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que muitos constroem uma fé de aparência. Vão à igreja, cantam, oram, até pregam, mas não vivem o evangelho. É um auto-engano. Suas vidas são edificadas sobre a areia e vai ruir ao menor sinal de vento. E a pergunta para você é: sua vida está fundamentada na rocha da verdade ou nas ilusões de uma espiritualidade superficial? Você busca Deus verdadeiramente por conveniência ou por amor? Você tem conversão? Você verdadeiramente sabe o que é que você está fazendo aqui? Qual é o seu papel? E qual é o sentido da vida? E que aqui não é o nosso lugar? Suas ações refletem verdadeiramente a sua fé ou são gestos vazios, expressões vazias, falácias? Sua vida tem coerência ou é apenas uma encenação para você mesmo, para si mesmo e para os outros? Então se você acha que está bem apenas porque eu não roubo, eu não mato, eu sou uma boa pessoa, eu faço caridade. Cuidado, esse é um dos maiores enganos espirituais. A salvação não é para os mornos. A salvação não é para os mornos e nem para os acomodados. Não é para os que vivem de aparência. Deus não quer religiosos de costume. Não é religiosidade. Não é emoção. Ai, o culto foi maravilhoso. Eu fui na igreja, eu chorei. Esse choro foi uma mudança na sua alma, de verdadeiramente ter consciência do que você precisa mudar e se apresentando diante de Deus? Ou foi emoção? Quando a palavra veio e falou para você, o Senhor está contigo. Você percebe que nós somos pior do que criança que precisa de validação o tempo inteiro? O Senhor está contigo. O Senhor vai dar o que você veio buscar? Epa, o Senhor dá tudo para nós. Tudo. Buscai as coisas do alto e as demais serão acrescentadas. Você está buscando o que é do alto? Gente, o que nós precisamos entender? Aquilo que é do alto não é nada do que é material. Não é nada desses bens, das coisas dessa vida. Estamos referindo à nossa alma. É ela que um dia estará diante do tribunal divino. E como é que você estará? E todos esses dias, após a partida do meu pai, eu tenho refletido muito sobre isso. Nós estamos nos preparando verdadeiramente para o chamado que não sabemos a hora. Meu pai estava bem. Meu pai não estava doente. Ele tinha um problema cardíaco, mas era um homem vigoroso. Estava numa viagem, voltando de uma viagem. 80 anos, dirigindo, ele e a minha mãe, tranquilamente. Pararam para comer e o Senhor o chamou. Percebe-se que cada um tem a sua hora. Teve um ataque fulminante. Coração parou. Era a hora dele, não era a hora da minha mãe. Vocês entendem? Que cada um tem a sua hora e nós não sabemos que hora será a nossa. Então, de novo, você está buscando a Deus somente por conveniência ou por verdadeiramente você entender o que é buscar a Deus? Você está encenando uma vida de faz de conta? A salvação não é para os mornos, não é para os que vivem de aparência. Se hoje você partisse dessa vida, o que apresentaria diante de Deus? Então, o tempo de mudar, de agir, é agora. O tempo de mudar é hoje. O tempo de encarar a verdade não pode ser mais adiado. E não se engane. Ai do homem que quer ser hipócrita diante de Deus. Que quer se apresentar diante de Deus com hipocrisia. Porque perante o mundo a gente pode ser hipócrita. Nós podemos fingir, fazer de conta. Aí fora eu posso fazer de conta que eu sou o que eu quero. E dentro de casa eu sou, com minhas atitudes e minhas ações, só aqueles que estão próximos, que verdadeiramente sabem quem sou. Mas ai do homem que quer fingir na presença de Deus. Não se engane. Deus vê além das palavras. Deus vê o coração. Então, para pensar. Você tem medo de enxergar a própria verdade? Porque a santidade, ela começa na honestidade. A santidade começa na honestidade. Santifica-os na verdade. Que é a verdade? A tua palavra é a verdade. E a santidade não é
para aqueles que se acham santos. Não. Nós temos que buscar a santidade diariamente, sabendo que nunca vamos encontrá-la. O dia que eu dizer, eu estou bem, o dia que eu falar, nossa, eu estou muito bem, cuidado, cuidado. A santidade é para aqueles que reconhecem que são pecadores, errantes e que clamam e buscam por transformação. E Deus não trabalha com hipócrita, com falsos, com fingidos e com máscaras. Ele só pode moldar aquele que se abre totalmente diante dele, porque Deus não arromba a porta. Deus é respeitoso. Se você não abrir, se você não chamar, falar, Senhor, entra, faz morada dentro de mim, me quebre, me faça um vaso novo. Eu quero ser como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida, Senhor, faça de novo. Ele não vai entrar. Com máscaras, com hipocrisia, com falsidade, ele não entra. Cria em mim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Então, você tem buscado se santificar ou apenas parece uma boa pessoa diante dos outros? Sua relação com Deus é verdadeira, é real ou é cheia de aparências? Hoje, faça esse exame de consciência. Examine a sua alma com seriedade. Peça para o Senhor a coragem de encarar as suas mazelas, as suas fragilidades e as suas fraquezas. Porque está escrito assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdadeira transformação, ela só acontece quando paramos de nos enganar e começamos a nos abrir completamente para Deus. E para concluir essa live, a pergunta é, se Deus revelasse hoje a verdade sobre a sua alma, você teria coragem de olhar? Se Deus revelasse hoje a verdade sobre a sua alma, você teria coragem de olhar? Se Deus pedisse conta hoje da sua alma, como você estaria? Como é que você está? Quem é você diante do caos? Quem é você na adversidade? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você sozinho quando você está distante dos olhos das pessoas que você quer ter uma aparência? Mas diante de Deus, ninguém se esconde. Não tem como fugir do olhar de Deus. Não importa onde quer que estejamos. Ali o seu olhar está. Então, eu queria trazer isso para nós hoje e te perguntar, você se importa com você? E com você não é somente com essa carne, com esse templo e morada do Espírito Santo, mas com a alma, com aquilo que vai viver eternamente. Certo, meus amores? Beijo no coração de cada uma de vocês. Muito bom estar com vocês aqui. E espero que essa live tenha servido para você refletir, ponderar. Ontem, ou antes, não me lembro se foi ontem, acho que foi ontem de manhã, eu estava fazendo devocional, aí eu estava lendo Lucas, e maravilhoso, quando ele fala, não andeis ansiosos pelas coisas desta vida. Nem Salomão, com toda a sua grandeza e sabedoria, conseguiu se vestir como o lírio dos campos. E aquela parte também é mais uma chamada de atenção para não se preocupar com as coisas desta vida. Que Deus, Ele verdadeiramente quer que nós cuidamos daquilo que é eterno, daquilo que não vai passar, certo? Beijo no coração de cada uma de vocês. Beijo